Tá. Nessa primeira reunião, o assunto era bem técnico, até que o Valdemar entrou em contato com o Duda e agendou essa reunião mais tarde com o marqueteiro da campanha, porque o Valdemar fez algumas perguntas, mas a questão era técnica, e o Valdemar, acredito que ele não tenha um conhecimento técnico sobre isso. Então, foi uma reunião, digamos, preliminar. Exatamente, uma reunião preliminar. E na sequência foi, então, feito contato com o marqueteiro Duda Lima? Sim. Durante a reunião, o Valdemar entrou em contato com o marqueteiro, inclusive no Viva Voz, falou com ele e ele disse que às 3 horas iria comparecer no PL. Pronto. Aí você, então, volta às 3 horas. Sim, só que nesse meio tempo o advogado teve um conflito, um desentendimento com a deputada Carla Zambelli, e apenas eu fiquei. Os advogados foram embora. Você diz ao advogado que está aqui, inclusive, com você. Esse conflito se deu por quê? No momento do conflito, eu estava no banheiro. E quando eu retornei, estava no fim do conflito. Então, eu não participei do conflito. Então, nesse momento, o advogado sai e não participa mais da reunião da tarde. Exatamente. Pronto. Na reunião da tarde, qual foi a proposta que foi apresentada? Aí eu lhe pergunto de uma forma mais direta. Tá. A ideia de você participar, por exemplo, como garoto propaganda da campanha do Bolsonaro, do então candidato naquele momento, saiu desta segunda reunião? Sim, saiu. O Duda, que é o marqueteiro, ele inicialmente disse que o ideal seria eu fazer uma entrevista, eu participar de uma entrevista com a esquerda e de forma espontânea falar sobre as urnas. Era essa a ideia inicial. Falar que as urnas eram a fragilidade das urnas, isso. Ou seja, a proposta... A inicial. Essa foi a proposta inicial. Isso, que não ocorreu porque o meu encontro ele saiu na mídia e por esse motivo eles cancelaram isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, e eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número... Porque assim, o código-fonte da urna, certo, eu faria o meu, não o do TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Era essa a ideia. Seria uma ação... Essa proposta, na verdade, que foi apresentada do ponto de vista da realidade, seria uma proposta fake ou seria algo que você, na verdade, ou eles te propuseram de fato? Você, de posse do código-fonte, você vai mostrar para a gente que é a vulnerabilidade, que vamos colocar um número de, por exemplo, do candidato Bolsonaro e, de repente, vai aparecer o número do candidato Lula? Falando de forma técnica, quem tem acesso ao código-fonte, antes de compilá-lo, é possível inserir linhas que façam com que... Eu ouço mal mesmo. Sim. Quem acessar o código-fonte antes de compilar. O código-fonte é o código em si, é o código aberto e que depois ele tem diversos arquivos e compilado ele vira apenas um, que é o que instala na urna. E quem tem acesso ao código-fonte antes de compilá-lo consegue inserir linhas que façam com que seja apertado um voto e o resultado seja outro. Lembrando que o código-fonte, a pessoa que manipula ele, ela tem, por exemplo, o código-fonte obedece a quem está criando ele. Então, eu posso criá-lo com a ideia de, assim que compilado, sem inserir um voto e sair outro. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas, que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade colocar dúvidas na eleição. Então, eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, não seria um código-fonte do TSE, seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar... A ideia dele era a seguinte, era falar que a urna, se manipulada,
sairia um outro resultado. Então, para que fique mais claro, até para que a gente possa compreender, seria uma urna que, no vídeo, numa apresentação ali publicitária, você pegaria, mas você teria um código-fonte manipulado e criado por você. O código-fonte fake, no caso. Fake, o código-fonte fake, criado por você, aonde você faria uma manipulação e uma apresentação fake, digamos assim. Exatamente. E essa apresentação iria explicar à sociedade, a quem estivesse lá no dia 7 de setembro, que era possível aquela urna, que eles veem na eleição imprimir um outro voto. Então, a ideia era essa. Você disse que você poderia ser esse garoto propaganda, fazer essa manipulação fake, mas a matéria, uma matéria que saiu inclusive na revista Veja, 2 ou 3 dias depois, inviabilizou que essas duas ações ocorressem, é isso? Fossem concluídas, sim. Pronto. Depois dessa reunião do dia 9, que aconteceu na sede do PL, aí com a presença, inclusive, do Duda Lima, você teve, no dia 10, uma outra reunião. Agora, esta reunião você teve no Palácio da Alvorada. Sim. Nessa reunião, eu queria que você me falasse também detalhes desta reunião, esta agora com o então presidente Bolsonaro, né? Sim. Você sai do local onde você estava, o carro que você foi levado, a Carla Zambelli veio junto com você? Sim, veio. E aí, então, pegaram a Carla Zambelli, depois de buscaram e, na sequência, foram até o Palácio da Alvorada. No Palácio da Alvorada, na reunião com o então presidente Bolsonaro, se reuniram o senhor, a Carla Zambelli, o então presidente Bolsonaro, me corrija se estiver errada, e o ajudante de ordens Mauro Cid. E o general Marcelo Campos. E o Marcelo Campos. Me conta um pouco dessa reunião. Essa reunião, a ideia era falar sobre as urnas e sobre as urnas e sobre a eleição e sobre a lisura das urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá, com os técnicos, você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também, ele pediu que eu fizesse o que o Duda havia dito sobre o dia 7 de setembro. O senhor disse para ele que poderia fazer? Sim, eu disse que sim. E aí ele não compreendeu, e neste momento, quem ele chama para lhe levar ao Ministério da Defesa? Ele chama o general Marcelo Campos. O general Marcelo. E ele fala a ele, olha, eu preciso que você leve ele até o Ministério da Defesa. Ele contrariou, ele disse, não, mas lá é complicado. E o Bolsonaro disse, não, isso é uma ordem minha, cumpra. Nisso, o presidente e a deputada... Quem falou que disse que lá era complicado? O general Marcelo Campos. O Campos falou. Sim, ele disse que era complicado. Nisso, o presidente disse que era uma ordem dele e eu fui levado até o Ministério pela porta do fundo. É um portão grande atrás, eu entrei com um carro lá e já desci no elevador. Certo. Então você foi com o general Campos até o Ministério da Defesa. Isso. Você tem noção de mais ou menos quanto tempo você ficou conversando ali com o ex-presidente Bolsonaro? Por volta de 1h30, 2 horas no máximo. Nessa conversa, o que mais ocorreu além especificamente? Na verdade, eu tomei o café da manhã com ele e a conversa, ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições, porque ele contou que em 2018 ele teve acesso ao inquérito da PF, que nesse inquérito uma pessoa teve acesso ao TSE, ao código-fonte, que poderia ter manipulado. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica, e o presidente disse, olha, a parte técnica eu não entendo nada, então eu preciso que você vá até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Foi isso. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal e como eu estava com o processo da spoofing à época e com as cautelares que me proibiam de sair à internet e trabalhar, eu visava a esse indulto.
e foi oferecido no dia. Uma pergunta aqui que a minha consultora traz. Do ponto de vista do nome do general, é Marcelo Campos ou Marcelo Câmara? Desculpe, é Marcelo Câmara. Marcelo Câmara. General Câmara, né? É o Câmara. Peço desculpas. Não, que isso, ótimo. Voltando aqui especificamente, então, neste momento, o então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas esse encontro ele assegurou apenas o indulto. Tá, a gente vai já falar desse outro encontro, desse outro contato com o ex-presidente. Agora vamos falar sobre esse seu momento em relação ao Ministério da Defesa. Quantas vezes você foi no Ministério da Defesa? 4 vezes. Você esteve lá 4? Eu estive retornei na semana 2 vezes e na segunda semana mais 2 vezes. Então você 5 vezes ao todo. 5 vezes. Nessas vezes em que você ia lá, você conversava com o pessoal da TI, mais dessa parte da informática? Eu falei com o ministro Nogueira, o Paulo Sérgio Nogueira, e também com o pessoal da TI. Com o Paulo Sérgio Nogueira e com o pessoal que integra a equipe de TI. Isso. E nessas conversas e nessas várias idas até ao Ministério da Defesa, você construiu o quê? Nós tivemos depois, Walter,